vão todos? Eu sou o professor Flávio Silveira, da disciplina Ética Profissional. Estamos na aula 3 do curso de Redes de Computadores. E nessa unidade, a última, terceira e última, vamos tratar também de forma introdutória a questão dos direitos autorais e do Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho ali de propriedade intelectual, que eu já meio que coloquei ali algumas questões na aula anterior. Vamos falar um pouco de direito do consumidor e do comércio eletrônico, hoje bastante em voga, compras através de internet, essas coisas todas, e ética e cidadania, para a gente fechar, né, com chave de ouro essas poucas, mas fundamentais informações. Propriedade intelectual. O que vem a ser a propriedade intelectual? O nome já é explícito, ele já está dando ali uma pista. Olha só, intelectual, propriedade. É aquilo que pertence à criação de um determinado sujeito ou grupo de pessoas. Né? Propriedade intelectual, ou seja, aquilo que sai da minha cabeça, eu crio, né? E é propriedade minha, eu tenho direito sobre isso. Então, a propriedade intelectual é esse dispositivo legal, né, que vai garantir que uma inovação, né, seja protegida, né, uma criação seja protegida, e que o responsável por ela recompensado de alguma forma. Lembra como nós falamos lá de direitos autorais? Você cria um software e registra o software dentro lá do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, que é o órgão que regula isso, e, bom, todo mundo que for usar aquela ferramenta, ou aquele software, ou, enfim, aquele objeto que você criou, tem que pagar pelo uso daquele objeto, porque foi você que criou, não foi quem está usando. Né? Enfim, é o seu direito ao uso e, evidentemente, uma recompensa que venha no bojo do uso dela por terceiros, ok? Então, assim, a propriedade intelectual é uma área também do direito, que por meio de leis que vão garantir ali aos inventores e responsáveis, enfim, por qualquer produção do intelecto, não é isso? Seja nos domínios industrial, científico, literário, artístico, né? O direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa pela própria criação. Ou seja, você vai fazer lá uma peça de teatro. Você vai fazer uma peça de teatro, você escreve essa peça, você é o roteirista dessa peça, tá? E você, com o roteiro pronto, você vai registrar essa peça, esse roteiro, é isso, junto à Biblioteca Nacional, né, o Escritório de Direitos Autorais, o EDA, que fica localizado, sua sede no Rio de Janeiro, mas com algumas sedes em algumas outras unidades federativas do Brasil. A mais próxima de Teresina, por exemplo, é ali em São Luís. Pois bem, você escreveu a peça, você vai lá e registra, preenche um formulário, que eu levaria para a sala de aula para mostrar a vocês, e, ao preencher, você entrega com uma cópia da peça que você escreveu, rubricada em todas as páginas, mais sua identidade, pessoa física, CPF, e faz o registro. Paga R$20 por esse registro. E você tem o direito autoral registrado. As pessoas que forem trabalhar aquela sua peça, a sua obra, você certamente receberá por esse uso do roteiro, ou no cinema, ou numa representação teatral, enfim. Você registrou, ok? Uma música você também registra lá na Biblioteca Nacional, uma letra de música, com algumas especificidades, coisas com os detalhes às vezes diferentes da obra literária. Já o software, né, e uma marca que você queira criar, você registra isso no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ok? Que é um software. Software você tem que deixar registrado todo o funcionamento, enfim, é um outro tipo de registro e, portanto, tem esses órgãos distintos para cada tipo de criação. O importante é que nós saibamos
que você é o detentor por direito, né, dessa invenção e você deve registrar, ok? É obrigado o registro? Não, não é obrigado o registro. No entanto, quando você cria algo e se alguém usar, né, depois e você não registrou, como é que as pessoas vão provar, né, que foi você que criou, pagar direitos autorais? Enfim, é possível, dá um certo trabalho, mas para garantir essa relação sua, criador, com o objeto criado, é legal você ir lá, procurar esses órgãos e registrar aquilo que você criou, ok? Bom, a propriedade intelectual ela vai ser dividida em duas categorias, tá? A primeira, propriedade industrial. Eu falei lá do INPI, não é isso? Ou seja, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então vai se referir a direitos originados a partir de atividades industriais e comerciais do indivíduo ou da companhia, porque a gente está falando de pessoa física ou pessoa jurídica, que resultam em patentes ou invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, produtos, serviços, indicações geográficas, vou falar um pouquinho sobre isso, proteção de cultívares, ou seja, de vegetais, né? E outros relacionados ao domínio industrial. Vamos lá. Propriedade industrial. Eu quero abrir um bar. Vou abrir um bar. Onde é que eu devo registrar, por exemplo, o nome do bar que eu vou abrir? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porque é um serviço, ok? Então, sendo um serviço, você registra lá tanto a marca, o nome, quanto a classe que você vai trabalhar, que é de serviços de vendas de alimentos e bebidas, certo? Professor, e se eu for criar uma bebida? Eu quero produzir uma bebida, vamos lá, uma cajuína, eu vou produzir uma cajuína e vou registrar minha marca lá, cajuína EAD, vamos lá. Você vai registrar sua cajuína no INPI, ok? Porque está na categoria lá de alimentos, ou melhor, de bebidas não alcoólicas. Então, você vai registrar essa bebida, a cajuína que você está produzindo. Isso não é patente, né? Porque a cajuína ela já tem patente, já foi inventada. Mas você vai produzir uma cajuína com a sua marca. Então, a sua marca, cajuína EAD, você vai registrar junto ao INPI, na categoria bebida não alcoólica, e você vai ter direito sobre aquela cajuína marca EAD, correto? Então, percebam que uma série de possibilidades, né, de invenções e produtos que você pode fazer, criar, e você deve registrar isso junto ao INPI. Lembrando que muitas pessoas acabam tendo problemas com isso, com marcas. Evidentemente que as marcas elas não se sobrepõem umas sobre as outras. Não existem, dentro de uma mesma classe, a possibilidade de duas marcas iguais, porque o INPI, ao registrar, ele não permite esse tipo de registro dentro do INPI, ok? Eu, por exemplo, tenho exemplos com relação a isso. Eu tentei registrar uma marca e essa marca ela já existia, ainda que não fosse no mesmo segmento que eu gostaria, que eu pretendia registrar. No entanto, não foi possível, porque, embora não fosse no mesmo segmento, tá, eles faziam parte de um mesmo tipo de serviço. Então não pode haver esse tipo de conflito, ok? A indicação geográfica, para vocês terem uma ideia geral, são aqueles produtos que você cria, tá, e que é próprio de um lugar. Por exemplo, vamos falar aqui da champanhe. A champanhe ela é um produto de indicação geográfica que só existe numa determinada cidade chamada Champagne, lá da França. Então a champanhe com indicação geográfica, uma vez que para fazer aquele produto os insumos só são encontrados naquela região, então aquele produto só pode vir dali, ele só é produzido ali. Então ele ganha uma indicação geográfica de que em nenhum outro lugar do mundo pode ser feito aquela champanhe, aquele produto champanhe,
porque nos outros lugares do mundo, ainda que haja uma uva ou que haja a água, elas não têm as mesmas propriedades daquele lugarzinho específico que tem na região de Champagne, por exemplo. O mesmo ocorre com a cachaça brasileira. A cachaça, ela só existe no Brasil. Professor, mas se o cara lá na China, ou melhor, na Índia, que aliás a cana-de-açúcar é de origem indiana, né, como nós sabemos. Ele não pode destilar a cana-de-açúcar lá e fazer a cachaça? Aí, pode, mas ela não vai receber a denominação cachaça, porque a cachaça é uma indicação geográfica, que foi criada e inventada no Brasil em condições específicas. Qualquer bebida feita da destilação da cana-de-açúcar vai ser uma aguardente da cana-de-açúcar, mas ela não pode usar o nome cachaça, porque o cachaça é um produto de origem brasileiro, e é só o Brasil que vende cachaça. Mas o destilado da cana-de-açúcar pode ser feito por qualquer um, só não vai receber. Assim como, com o mesmo insumo da champanhe, nós podemos fazer também aqui no Brasil, mas jamais receberá a denominação de champanhe. Ela vai receber outro nome, que é espumante, porque nós não temos, ou em nenhum lugar do mundo tem, a não ser champanhe, o direito de usar esse nome champanhe. Então, nos outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, no sul do Brasil é produzido muitos espumantes de qualidade, recebem esse nome de espumante, não recebe champanhe, mas trata-se de algo similar, ok? Bom, e proteção de cultívares são vegetais de origem nacional, por exemplo, que não podem ser registrados por pessoas de outros lugares. Por exemplo, o açaí, há bem pouco tempo, foi alvo de uma briga, porque japoneses queriam registrar o açaí como um fruto originário brasileiro. Então, existe uma proteção com relação a patente desses vegetais com relação à questão da propriedade industrial, ok? E a segunda categoria da propriedade intelectual são os direitos autorais, né, o copyright, né, que vocês leem lá no rótulo dos produtos quando você vê, abre um livro, por exemplo, ele tem lá copyright, ou seja, direitos autorais do autor, que refere-se aos trabalhos literários, como eu também já disse anteriormente, artísticos, cultura imaterial, já falo sobre cultura imaterial, símbolos cinematográficos, fotográficos e aos software. Então, software é direito autoral, que você vai registrar, evidentemente, como eu já disse, no INPI e não na Biblioteca Nacional. Cultura imaterial. Professor, o que vem a ser imaterial? Cultura material, eu sei, pode ser uma roupa, um tipo de vestimenta, isso, uma música, mas é imaterial. Como é que funciona isso? Bom, aqui no caso do Piauí, por exemplo, nós temos um exemplo que eu acabei de falar anteriormente, dando um exemplo, que é a cajuína. A cajuína, ela é um produto da cultura imaterial do Piauí, entende? Assim como um prato típico, ele vai ser fruto da cultura imaterial, ou seja, são aquelas culturas, frutos de invenções e com tempo, e que você, inclusive, no caso particular da cajuína, ela também é uma indicação de origem e geográfica, porque como ela é um produto da cultura imaterial do estado do Piauí, então outros centros, outros lugares não podem produzir a bebida de caju com o nome cajuína, porque não tem a origem registrada. A origem registrada dessa cultura imaterial é do estado do Piauí. Portanto, ainda que um chinês pegue o caju e faça todo aquele mesmo processo e faça a bebida, a bebida do caju, do suco do caju, ele nunca poderá usar o nome cajuína, porque o nome cajuína é parte da cultura imaterial de um lugar específico, de origem específica, com indicação geográfica, ok?
Lembrando, por exemplo, que a indicação geográfica da cachaça brasileira, são basicamente três regiões. Rio de Janeiro, na área de Paraty, São Paulo, numa região também bastante específica de São Paulo, não me recordo agora o nome, e, evidentemente, Minas Gerais. Então, além desses centros, Pernambuco, para que eu não esqueça aqui, porque faz parte desse contexto histórico do Brasil. Então, são esses lugares que recebem a indicação de origem geográfica da cachaça brasileira. E o exemplo da cajuína é bem específico. A cajuína é produto do Piauí. Então, qualquer outro estado brasileiro que venha fazer a chamada cajuína, ela não tem o direito de usar. Muitos fazem. Aliás, muitos lugares produzem cachaça, o aguardente de cana, e colocam lá no rótulo cachaça sem o ser, porque não tem a indicação geográfica para tal. Ok? Seguindo. Bom, os direitos de propriedade industrial, eles são relacionados basicamente às criações voltadas para a indústria, ok? Então todas essas são protegidas por patentes, tá? A patente que você registra da invenção de vamos dizer, parafuso, é bastante diferente do direito que você tem sobre uma obra intelectual que você criou, uma música, por exemplo, né? Uma música, ela tem uma outra utilidade, diferente de uma patente que você vai registrar de um parafuso, que pode ser utilizado por N indústrias, com o objetivo, claro, de ajudar na produção, enfim, no desenvolvimento da produção daquela indústria em particular, ou das indústrias de um determinado setor. São protegidos pela Lei 9279, de 1996, e depende da requisição e análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Lembrando que esse processo é um processo muito rigoroso de registro dentro do INPI, e que eu pretendo trazer isso dentro da sala de aula para vocês. A gente pode entrar lá no site e vamos verificar isso direitinho, porque são etapas de publicação, de acompanhamento. Pode ser que você tenha feito uma invenção e alguém conteste aquela invenção dizendo que já tem uma invenção parecida. Enfim, uma série de etapas a serem cumpridas até chegar à etapa final de sair o registro daquilo que você criou. A coisa não é tão simples quanto a gente imagina. Mas enfim, para que vocês tenham o conhecimento sobre isso. Os direitos autorais já são relacionados à proteção de obras intelectuais, literárias, artísticas, científicas, assim como os programas de computador, que são regidas pelas leis 9609 e 9610 de 1998, ok? Não depende de registro, e poderá ser comprovado por documentos, fotos e outros materiais. É por isso que nós falamos aqui que não é necessariamente obrigatório o registro. Você tem como provar, através de documentos, que você fez, ainda que alguém registre isso na sua frente. Lembrando que tem uma série de problemas que, enfim, já ocorreram com relação a direitos autorais. Eu vou dar um exemplo aqui que foi muito famoso nos anos 90, que foi uma pessoa que registrou o nome da banda Legião Urbana. O cara não tem absolutamente nada a ver com a banda e registrou o nome Legião Urbana. Ocorre que os músicos da banda não haviam registrado. Aí eu digo para vocês, eles perderam o direito de uso do nome? É claro que não, mas tiveram que entrar na justiça, toda aquela burocracia jurídica para provar que o nome pertence a eles e que a outra pessoa fez aquilo de forma para aproveitar uma situação, e é o que mais tem aí, são aproveitadores, é bom ficar sempre atento a essas questões de direitos autorais, para que eles depois reavessem o direito de uso do nome e seguissem aí com a vida deles, da banda. No entanto, percebam, as pessoas registram nomes que já têm dono, pelo simples motivo, às vezes, de tentar se aproveitar, de arrumar uma vantagem, tirar uma vantagem qualquer em função dele ter direito sobre aquele nome. Ok? Mas provando ali com a documentação, você
prova, né, que o nome foi você, uma produção, uma criação intelectual sua e está ali provada com documentos. Ok? Bom, e o requerimento do registro de obras de direito autoral, como eu já disse, também pode ser feito junto a alguns órgãos, em particular na Biblioteca Nacional, mas também na Escola de Belas Artes. Isso vai depender do tipo de obra que você criou ali. Tá ok? Os pontos específicos das leis 9279 de 96, né, que está ligado a direito de propriedade industrial, e as leis 9609 de 98 e 9610 de 98, que versam ali sobre direitos autorais, trataremos também desses pontos específicos dentro das nossas aulas, porque são questões um pouco mais, que exigem mais detalhes e um tempo maior para tratarmos. Ok? Bom, e por fim, falando um pouco do direito do consumidor, né, e o comércio eletrônico, nós vivemos hoje um momento em que, basicamente, muitas empresas hoje elas sobrevivem mais no mundo virtual, né, de vendas do que do mundo físico, né, de lojas, enfim. Isso já é uma realidade e, portanto, deve, né, existir, ou pelo menos a ideia de que, né, todos os dados, quando você faz uma compra eletrônica, eles devem ser protegidos, ok? E a confiança, como fica? Aliás, a confiança é o fundamento, vamos dizer assim, principal, né, de você ceder os seus dados para um grupo, fazer uma compra e esses dados não serem vazados, como também já comentamos aqui. Então vamos lá, direitos do consumidor e o comércio eletrônico. Bom, quem é o consumidor? Acho que nesse ponto é preciso que identifiquemos quem é essa figura, consumidor, não é isso? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza um produto, perceba que adquire, compra ou utiliza, sem a necessidade de comprar, um produto ou serviço como destinatário final. E que para-se, vamos dizer assim, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, ok? Bom, é considerado consumidor, inclusive, as vítimas de acidentes causados por produtos defeituosos, mesmo que não os tenha adquirido. Bem ainda, as pessoas expostas às práticas abusivas previstas no Código do Consumidor, como, por exemplo, publicidade enganosa, abusiva. Então vamos por parte. A gente sabe que identificar o consumidor é importante, que muitas vezes as pessoas não têm ideia, noção de onde ela pode agir ou intervir, os limites de onde ela ainda é consumidor, enfim. Muitas pessoas entendem apenas que o consumidor é aquela pessoa que compra um produto. E ele vai além disso. Por exemplo, eu não comprei uma cadeira. A cadeira que eu sento para tomar um café ali na padaria, eu não comprei essa cadeira. Mas eu uso essa cadeira, eu sento nessa cadeira para poder tomar um café. Digamos que essa cadeira quebre, ela é de plástico, essa cadeira quebre. Ok? Ela quebrou, eu caí, me machuquei. Eu posso entrar com uma ação contra esse fabricante dessa cadeira? Eu posso, porque a cadeira quebrou, ela colocou em risco, né, a segurança daquele sujeito que estava utilizando aquele objeto. Evidentemente que isso deve apresentar falhas, né, daquele equipamento a ponto de ele, por exemplo, sair do mercado. Ele tem que ser revisto, ele tem que ser seguro. Então, isso é muito comum, as pessoas sentarem numa cadeira de plástico, quebrar e achar que é uma situação normal, inclusive rindo, achando graça, quando na verdade você pode entrar com uma ação como consumidor de que você usou um determinado serviço e esse serviço causou danos a você, entende? Então, não necessariamente você precisa comprar um produto, assim como numa publicação, numa propaganda enganosa que diz uma coisa, né, e é outra. Então, muito cuidado com isso, porque ainda que você não tenha o
objeto, tenha adquirido ele mediante a compra, né, você pode, a qualquer momento, entrar com uma ação contra aquele objeto por ele não atender às especificidades pelas quais o anunciante divulgou e publicizou isso através de uma propaganda, por exemplo. Ok? Então, ainda que, né, as pessoas expostas a essas práticas abusivas, elas não tenham obtido ali o bem, está previsto ali no Código do Consumidor que você tem direitos ali de reparação de dano caso você sofra qualquer tipo de problema com relação àquele objeto. Ok? Isso está ali nos artigos 2º, 17º e 29º do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras especificações ali. A lei é a Lei Federal 8.078, de 1990, ok? Que é a lei de direitos do consumidor, né? Defesa e direitos do consumidor, ok? É o Código de Defesa do Consumidor, ok? Bom, e aí o direitos do consumidor e o comércio eletrônico. É óbvio que nós iremos desenvolver melhor essa questão em sala de aula sobre os direitos, né, o Código de Direitos do Consumidor. Mas a gente entra numa seara, que é o comércio eletrônico, que é uma realidade hoje muito comum em todos os países, que é, por exemplo, a compra de objetos pela internet. Então eu pergunto, qual é a primeira... Se você quer comprar um produto, você entra lá num site, vai verificar se ele é seguro ou não, mas se você quer adquirir um produto, o que você tem que fazer? A primeira coisa é você lançar os seus dados, você cadastra os seus dados. Então, cadastrar os seus dados requer uma segurança com relação à proteção dos seus dados, né, de um cartão de crédito, de um endereço, se o produto vai chegar, se ele chega danificado, enfim. Tem uma série de questões embutidas aí nessa questão que devem ser regulamentadas, né, e não estão atualizadas dentro do Código de Defesa do Consumidor e que precisam ser atualizadas para compatibilizar com o momento, né, que nós vivemos hoje, que é essa realidade da compra através do mundo virtual, que evidentemente não foi contemplada essa proteção, né, toda na lei de 1990. Em 1990, não havia ainda todo esse desenvolvimento e essa demanda hoje de compras pela internet. Então é preciso que esses códigos eles revejam muitas questões relacionadas à proteção do consumidor, né, no mundo virtual, nesse comércio eletrônico. Então, numa sociedade de consumo, e para regular os direitos e deveres de cada ator envolvido nesse processo de compra e venda virtual, é importante que haja uma diretriz legal a ser seguida. O Código de Defesa do Consumidor, ele está valendo? Sim, é óbvio. Eu não deixo de ser consumidor. Mas a dinâmica da compra é outra. Então, algumas nuances dessa relação não foram ainda contempladas ali com o Código de Defesa do Consumidor. Então é uma questão de atualização das leis e, como nós sabemos, todas elas frequentemente são atualizadas para dar conta, né, de toda essa dinâmica humana e de mudanças o tempo todo, né, das relações comerciais, enfim, sociais, as quais a gente até comentou lá no primeira unidade, que faz parte da existência humana, né? A gente não nasceu com os mesmos hábitos e costumes e eles ficaram imutáveis durante esse tempo. Lembra que a gente falou das discussões que as novas gerações têm com as gerações anteriores, os filhos com os pais, os filhos e netos com os avós, porque os hábitos, os costumes, o fundamento ético e a moral, eles mudam. Então muda tudo, as relações estão mudando o tempo todo. E para acompanhar essa mudança é preciso estar atento ali a todas essas especificações, ok? E no consumo eletrônico não é diferente. O consumo eletrônico virou uma realidade e os códigos de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe, está lá, mas precisa de algumas atualizações para poder garantir a proteção do consumidor nessa esfera eletrônica, nessa esfera virtual, ok?
Então, o objetivo do Código de Defesa do Consumidor é compatibilizar os interesses sociais e econômicos de maneira que possa estabelecer um ponto de equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. Porque ninguém quer prejudicar ninguém, essa é a grande verdade, né? Mas que estejam eles se relacionando pelo comércio tradicional ou pelo comércio eletrônico. Tem que haver uma regulação com relação a isso. Quantas vezes nós ouvimos falar de casos onde você faz uma compra e esse produto chega danificado, mas ele não foi danificado pelo fornecedor, ele foi danificado no meio do caminho, pela empresa de entrega, né, pelos correios, enfim, e aí, como é que fica essa questão? Então isso tem que ser resolvido, não é isso? A ideia não é prejudicar o fornecedor, ele mandou o negócio lá direitinho, e a coisa não chegou bem pelas empresas que fazem a entrega. Então, são essas questões que devem ser, enfim, observadas, ok? E por fim, a questão da ética e da cidadania, que de certa forma a gente veio permeando toda essa discussão ao longo da nossa disciplina aqui, nos videoaulas, desde a nossa primeira unidade, que, enfim, é a relação, né, entre os cidadãos e o governo, né, ela precisa ser, enfim, mais intensa do que o mero recolhimento de tributos e sua aplicação na área pública. Ou seja, a ética e a cidadania, ela está ligada diretamente à nossa conduta, né? Ou seja, o que é o cidadão? O cidadão é aquela pessoa reconhecidamente pelo Estado como uma pessoa que faz parte do grupo social. Em tese, todos nós, todos os indivíduos, todos os sujeitos que compõem uma sociedade, eles são cidadãos. Agora, como vivemos numa sociedade muito conturbada, muito complicada, inclusive, a gente sabe que nem todo, olha só, hein? Olha o que eu vou falar, nem todo indivíduo da sociedade brasileira, ele é tratado como cidadão pelo Estado. Isso é um problema. O que nós mais temos aqui são casos para exemplificar. O negro na sociedade brasileira, o homossexual na sociedade brasileira, as sociedades indígenas, a mulher, eles, em muitas e inúmeras situações, eles não são tratados como cidadãos brasileiros. Isso é um problema. Então, a cidadania ela tem que ser plena, ela tem que ser dada, né, para todos. Não pode haver distinção. E no Brasil a gente sabe que a todo momento existe a distinção entre indivíduo, que somos todos nós, cidadãos, e pessoa. Qual é essa diferença entre indivíduo e pessoa? A pessoa é esse tipo de gente que não quer ser cidadão, quer ser mais do que os indivíduos, e toda hora dá carteirada. É o juiz que diz que tem que ter esse privilégio de avançar um sinal, de não receber uma multa, e que dá ordem de prisão para quem está fazendo o seu trabalho e o multando. Enfim, pessoa no Brasil são essa categoria, né, sociológica de gente que quer se diferenciar dos demais indivíduos, ou seja, não quer ser cidadão e desqualifica o outro como cidadão também. Ele se considera e o outro não. Então, essa é uma realidade na sociedade brasileira e evidentemente que a participação do cidadão na gestão de gestão pública, né, do seu bairro, do seu prédio, da sua cidade, faz a diferença entre ser apenas consumidor e ser cidadão, né, atuante na gestão pública. E aí entra a questão do consumo. Você não pode ser só consumidor, você tem que brigar pelo aquilo que foi anunciado e aquilo que foi uma fraude, por exemplo. Então, todos têm o mesmo direito, não existe ninguém com mais ou menos direito. Na prática, a gente sabe que isso é complicado. Vivemos numa sociedade hierarquicamente, que diferencia as pessoas, isso é um problema. A gente sabe como é que nós somos tratados num espaço público, como uma autoridade trata a gente, a todo momento fazendo diferenciações, e, enfim, que acaba produzindo aquilo que o Roberto da Mata, antropólogo lá do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, escreveu lá no
no Carnavais de Malandros e Heróis, uma obra clássica da sociologia brasileira, quando ele fala sobre a questão do jeitinho brasileiro, né? Que é uma maneira da gente encontrar, que a gente encontra, né, muitas vezes às avessas, para resolver situações difíceis usando subterfúgio ou contando com a benevolência dos outros. Ou seja, a gente quer levar uma vantagem, a gente dá um jeito, porque se for seguir o protocolo, esse protocolo também ele não resolve o problema. Porque dentro de uma relação protocolar, né, ética, as pessoas fazem tudo para criar essas diferenciações. Não é isso? Para dificultar, né, a participação do negro, da mulher, da sociedade indígena, né, dos quilombolas, dentro de um processo democrático. E aí você tem que dar um jeito, ou seja, você sai da norma, você passa a agir sem ética para poder levar aquela vantagem. Então, muito cuidado, né, porque isso está diretamente ligado não só à questão geral de cidadania, como à questão profissional, que é a questão que a gente está tratando aqui, e que pretendemos, de certa forma, trazer aqui, mesmo que de forma introdutória, que no trabalho, ainda que o manual ético ele não traga todas as relações e questões e problemas e conflitos com os quais lidamos no dia a dia e que precisamos resolver, mas que, fundamentados no respeito, né, e na ética, a gente pode sim resolver as questões e problemas do dia a dia profissional com muita tranquilidade e muita harmonia, ok? Lembrando, existe aquilo que é tácito, ou seja, aquilo que é implícito, que todo mundo sabe, que é a cortesia, dar um bom dia, dar uma boa noite, um obrigado, pedir licença, que isso não precisa estar no manual, né? Basta colocar lá, seja cortês, né? E, enfim, lembrando o nosso querido profeta Gentileza, lá da Unidade 1, cuja frase mais popular dele é: gentileza gera gentileza. Isso é um legado ético muito importante que as pessoas têm esquecido ao longo da sua convivência social. Então, ou seja, uma pessoa simples, né, que abdica de sua vida particular para sair pelo mundo né, proferindo uma palavra gentil, proferindo e espalhando amor, cortesia, né, e, evidentemente, gentileza. Ou seja, a bondade, a justiça, todo o fim a que se propõe o fundamento ético, que é o quê? Como Aristóteles colocou lá em 348 a 324 anos antes da era cristã, que o fim, né, do fundamento ético é buscar o quê? A felicidade, né? Buscar a justiça através da orientação do cidadão, né, da orientação que é proporcionada por uma educação, né, de qualidade e de toda uma ambientação favorável ao desenvolvimento da pessoa enquanto indivíduo, cidadão e pessoa social. Ok? Então, galera, esse foi o nosso módulo de ética profissional. Terminamos aqui o terceiro módulo. Tem muita coisa para a gente tratar ali em sala de aula. Espero vocês nas nossas aulas presenciais. Não deixe de entrar no fórum, lá no ambiente virtual de aprendizagem. Entrem no fórum, respondam lá as 3 questões que foram colocadas para cada uma das unidades. As questões são muito simples, mas todos têm que participar, todos têm que colocar suas observações lá, para a gente discutir, para enriquecer a nossa discussão em sala de aula, ok? E, evidentemente, ler a nossa apostila, todas as unidades que estão lá na nossa apostila, para que vocês possam, inclusive, responder as questões dos nossos exercícios e avaliações, ok? E que possa ter elementos ali para, junto com as nossas videoaulas, responderem lá os fóruns de uma maneira particular, autônoma, individual, ok? Para contribuir com a nossa discussão acerca da questão ética nas nossas profissões, ok? Até lá, um abraço e a gente se vê na aula presencial.